Em 1947, eu estava muito animado, pois iria assistir o meu primeiro jogo de beisebol. Meu tio pegou em minha mão e fomos subindo a rampa em direção dos nossos assentos no estádio. Onde nos assentamos era um local bem vantajoso. Ali poderia ter o privilégio de ver os jogadores no gramado. Eu podia ver os muros cobertos de era, o antigo portão de ferro atrás do monumento no centro do campo, o placar e a base onde Babe Ruth tinha feito o último home run. De repente, meu tio parou e me disse: "Pegue sua carteira." Imediatamente eu a peguei. Ao chegarmos em nossos lugares, lhe perguntei: "Já posso guardar minha carteira?" E meu tio respondeu: "Sim." Quando lhe perguntei por que ele tinha me pedido para fazer aquilo, ele me disse: "Está vendo aquele homem com um colar? Ele é um padre. Você sempre deve segurar sua carteira quando um padre ou um pastor se aproximar. Eles sempre querem pegar todo o seu dinheiro." Minha primeira partida de beisebol foi também a primeira exposição a uma atitude cínica a respeito dos dízimos e das ofertas. Meu pai não compartilhava do cinismo de meu tio. Ele nos ensinou a respeito do dízimo desde que éramos crianças. Toda semana ele exigia que colocássemos 10% de nossa mesada em oferta à nossa igreja. Eu conheci esta prática muito antes de me tornar um cristão. Este cinismo a respeito das ofertas está espalhado e permanece em nossa cultura. Alguns teleevangelistas inescrupulosos têm dado ao dízimo um nome ruim. Todavia, a Bíblia ordena aos cristãos a serem bons mordomos. Em nossa igreja, temos um momento de ofertas a cada domingo. Logo antes deste momento, eu geralmente digo: vamos adorar a Deus em nossos dízimos e ofertas. O ponto que realço a nossa congregação é que ofertar é um ato de adoração. O primeiro relato na Bíblia a respeito de ofertas está relatado em Gênesis 4, com os irmãos Caim e Abel. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Gênesis 4, versículo 3 a 5. Por que a oferta de Abel foi mais agradável a Deus do que a de Caim? Alguns pensam que a oferta de Abel foi mais aceita, pois se tratava de um animal, um sacrifício de um animal, enquanto que a oferta de Caim era meramente os frutos da terra, embora por todo o Antigo Testamento fizesse provisão para estes sacrifícios para que fossem completamente aceitáveis a Deus. Caim ofereceu esse tipo de sacrifício porque ele era um lavrador, enquanto Abel era um pastor de ovelhas. O texto não indica que um pastor de ovelhas era mais santo que um agricultor. Em Hebreus 11:4, encontramos uma indicação. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de suas oferendas e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Nos parece que o que agradou a Deus foi a maneira com a qual Abel entregou sua oferta, pela fé. Presumivelmente, Caim não fez isso. De fato, sua falta de fé tão logo manifesta todo o seu ciúme e raiva contra seu irmão. Já aprendemos que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Abel agiu assim. Ofereceu a Deus um sacrifício de louvor, pois fez sua oferta por meio da fé. Esta é a essência da adoração. A ideia do sacrifício vai diretamente ao coração da fé bíblica. Ela é uma prefiguração da perfeita obra redentiva de Cristo. No Antigo Testamento, a adoração estava concentrada no sistema sacrificial. Quando alguém entrava no tabernáculo, o primeiro altar que ele via era o de sacrifício. As igrejas cristãs hoje em dia não constroem mais altares de sacrifício.
Os dias de sacrifícios de animais terminaram. O perfeito sacrifício singular de Cristo por todos acabou com essa necessidade. Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote de ano em ano entra no santo lugar com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados, os que prestavam o culto nunca mais teriam consciência de pecado. Mas nesses sacrifícios, cada ano se faz recordação dos pecados. Hebreus, capítulo 9, versículo 24, capítulo 10, versículo 3. A expiação de Jesus, como nosso grande sumo sacerdote, cessou com o sistema de sacrifício do Antigo Testamento, mas não terminou com o princípio do sacrifício na vida cristã. Ainda somos chamados a adorar a Deus e lhe ofertar por meio da adoração. Paulo escreveu no livro de Romanos: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Devemos dar nossas vidas como um sacrifício vivo. Devemos dar o nosso tempo, energia e a nós mesmos a Ele como um ato de adoração e gratidão. A doação bíblica é parte de todo o contexto da doutrina da mordomia. Todo o conceito da doutrina da mordomia começa na criação. A criação não é descrita somente em Gênesis, mas em todas as partes da Escritura, especialmente nos Salmos, onde parte da adoração de Israel celebrava o direito da propriedade de Deus de todo o universo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. Deus é o autor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas e o dono de todas as coisas. Tudo que Deus fez lhe pertence. Aquilo que nós temos como mordomias doadas como dons de Deus. Ele é o supremo proprietário de todas as coisas. Ele as tem emprestado a nós e espera que nós administremos de modo que honrem e glorifiquem a Ele. A palavra grega traduzida por mordomia na Bíblia é oikonomia, da qual tiramos a palavra economia. São duas palavras distintas e, quando unidas, formam uma nova palavra, oikos, o que em grego significa casa, e nomos, que em grego significa lei. Literalmente, a palavra traduzida por mordomia significa lei da casa ou regras da casa. O mordomo, na cultura do mundo antigo, não era o proprietário da casa. Ele era contratado pelo proprietário para administrar os negócios domésticos. Administrava a propriedade e era responsável pela distribuição dos recursos da casa. O trabalho do mordomo era certificar-se que a despensa estivesse abastecida de comida, o dinheiro estivesse bem guardado, que o gramado estivesse protegido e a casa se mantivesse bem cuidada. A mordomia da humanidade começou no Jardim do Éden, quando Deus deu a Adão e Eva o domínio completo sobre toda a criação. Adão e Eva não eram os donos do mundo, mas a eles foi dada a responsabilidade de administrá-lo. Eles tinham que garantir que o jardim fosse cultivado
e não abusado ou explorado, e que as coisas boas providas por Deus não seriam também exploradas nem perdidas. Um de meus trabalhos é ser presidente do Logner Ministries. Com isso, tenho a responsabilidade de liderar o pessoal do escritório no uso de seus recursos. Ao olhar para o nosso ministério, notamos que temos um prédio para cuidar, pessoas a ministrar, computadores, equipamentos de escritório, suprimentos a gerenciar e recursos a levantar. Temos um prédio de tempo no qual trabalhamos neste ministério. Não podemos ser efetivos nele se perdermos nosso tempo, nossas pessoas ou nosso dinheiro, ou mesmo se usamos mal nossa instalação ou equipamento. Fazendo qualquer coisa desse tipo, seremos maus mordomos. Entendemos que para usar bem os nossos recursos, precisamos de sabedoria. Senão os gastamos em algo que não deveríamos gastar e em outra coisa qualquer. Em nossa própria casa, aprendemos que se gastarmos R$100 numa calça, logo percebemos que iremos precisar deste dinheiro para outra coisa. Todo mundo, até as pessoas milionárias, tem recursos limitados. Em todo o tempo usamos os recursos, fazemos uma decisão e essa decisão revela o tipo de mordomos que somos. Isso é onde Deus nos considera responsáveis. Ele considerava Adão e Eva responsáveis em como eles cuidariam do jardim do Éden. Deus está interessado em como nós cuidamos de nosso ministério, nossa vida pessoal, nosso lar, enfim, todos os aspectos da nossa vida. Todos lidam com a administração e distribuição de nossos recursos. Uma das histórias mais marcantes no Novo Testamento é a parábola do filho pródigo, contada por Jesus. Este jovem recebera sua herança, que ele não merecia, mas mesmo assim seu pai lhe deu. Entretanto, tão logo a recebera, em vez de tentar usá-la para construir algo, ou mesmo investir em alguma coisa, como vimos na parábola dos servos, ele saiu de sua casa e foi para bem longe, onde a gastou com vinho, mulheres e música. No final, ele estava vivendo num chiqueiro de porcos. Este jovem é conhecido como o filho pródigo, pois gastou os recursos de seu pai e, pior ainda, perdeu a sua vida, o pior pecado que um mordomo poderia fazer. Cada um de nós foi colocado neste planeta por Deus para glorificá-lo, honrá-lo e servi-lo por meio daquilo que fazemos e do modo como vivemos. Perder tempo na vida é uma tragédia. Essa é a história do filho pródigo, até que ele recebeu uma nova vida e foi trazido de volta ao bom senso. Nós voltamos à casa do Pai por meio do arrependimento, desejando lhe dar rapidamente todos os direitos e sermos tratados como um de seus empregados. Ao invés disso, seu pai lhe deu as boas-vindas de volta à casa e deu uma grande festa por seu retorno. Esta é uma linda figura da graça e da misericórdia de Deus para os filhos pródigos de todos os tipos. Como cristãos, nossa mais valiosa posse é o dom de Cristo. Este dom é muito mais importante que ouro e prata, muito mais precioso que nossas pedras preciosas. Mas carregamos este tesouro em vasos de barro, uma linda metáfora. Pense que carregamos este precioso tesouro em simples potes. No centro deste conceito bíblico de mordomia está o dízimo. Vemos ele sendo ensinado como mandamento no Antigo Testamento e ficamos espantados se este ensino continua na vida cotidiana no Novo Testamento. Vejamos em primeiro lugar o mandamento dos dízimos no Antigo Testamento. A palavra dízimo significa tenda. O princípio básico era que cada pessoa deveria devolver anualmente 1/10 de seus ganhos ao Senhor. O mais interessante no dízimo é que ele impedia a guerra de classes sociais e a política da inveja. Era proibido que as taxas fossem impostas de forma desigual ou que um grupo de pessoas pagasse uma porcentagem maior que outros. Quando isso acontece, a economia está politizada e cria grupos de investidores interesseiros onde a justiça seria ignorada por causa do poder. Em Israel, todos davam a mesma percentagem, mas não davam a mesma quantia. Nessa estrutura, a pessoa que ganhava 10 mil por ano devolvia 1.000. A pessoa que ganhava 1.000 por ano devolvia 100. O rico devolvia mais dinheiro que a pessoa pobre, mas esta era a mesma porcentagem para a pessoa pobre. Vários problemas surgiram quando as pessoas retiveram seus dízimos. Eles não foram obedientes às leis de Deus. Lemos isso em Malaquias. Roubará o homem a Deus?
Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3, versículo 8 a 10. Uma pesquisa recente com pessoas que se chamam evangélicas indicou que somente 4% delas dão um dízimo. Uma outra pesquisa semelhante indicou que a média da porcentagem da renda das pessoas chamadas evangélicas, dadas para a obra de Deus, é menor que 2%. Isso significa que se o princípio do dízimo ainda permanece de fato, e se as pesquisas são precisas, 96% dos que se chamam evangélicos estão sistematicamente roubando a Deus. O ensino de Malaquias indica que quando falhamos na contribuição do dízimo, não estamos simplesmente roubando à igreja, aos pastores ou aos educadores cristãos. Estamos roubando a Deus. Se fizéssemos aos cristãos de hoje a mesma pergunta feita em Malaquias, roubará o homem a Deus? Eles ficariam horrorizados. As pessoas responderiam, nós nunca pensamos que estamos roubando a Deus. Embora o veredito de Deus a Israel fosse preciso a esse respeito. Deus os desafiou a serem fiéis, dando sua própria promessa de que abriria as janelas do céu e derramaria sua bênção sobre eles. Porque Deus instituiu o dízimo em primeiro lugar, lembramos que ele separou uma tribo inteira, a tribo de Levi, para ministrar ao povo. Os levitas foram separados para cuidar das responsabilidades espirituais e educacionais da nação. Talvez Deus entendesse de mercado econômico no qual o próprio mercado estabelece o valor dos bens e dos serviços. Na economia de mercado, como a nossa, os artistas, esportistas, empresários, médicos, advogados e outros constam no topo da lista do imposto de renda. Seus trabalhos estão entre os mais valorizados, mas o trabalho de professores e pastores não é. Nos Estados Unidos, os profissionais mais mal remunerados são os clérigos. O segundo grupo, com pior remuneração, são os professores. Estes são os dois grupos precisamente que Deus assegura a quem deveriam ser pagos pela instituição do dízimo em Israel. Nossos ministérios não são pagos pelo Estado. É responsabilidade da igreja fazer. E quando a igreja falha no dízimo, isso se reflete diretamente nos salários de seus ministros. Eu tenho ouvido de líderes das igrejas que mantêm os salários baixos dos pastores a fim de que eles permaneçam humildes e dependentes de Deus. Eles querem garantir que os ministros sejam completamente dedicados ao seu trabalho e desejosos de se sacrificar. Uma coisa é a pessoa se sacrificar de boa vontade. Outra é impor um sacrifício aos outros. Na verdade, os exploramos e, ao mesmo tempo, violamos a lei de Deus. Quando não contribuímos com o dízimo, reduzimos o ministério de Cristo. Uma das grandes barreiras para a expansão do reino de Cristo no mundo é o obstáculo financeiro. Um princípio fundamental é o que está descrito aqui. Se nós temos 300 para trabalhar no ministério, estaremos limitados por essa quantia. Podemos desperdiçar este dinheiro e fazer somente 30 do trabalho atual. Mas mesmo que sejamos administradores hábeis e mordomos bons, não podemos fazer 330 do ministério. O ministério cristão depende da doação dos cristãos. Esta doação sempre limita o trabalho do ministério. Algumas pessoas dizem que o dízimo não se aplica ao Novo Testamento. Eu penso que ele se aplica. Nas igrejas do Novo Testamento, continuamos vendo as pessoas dando dízimo em um dos livros mais antigos que encontramos, escrito no fim do primeiro século e no começo do segundo, a Didaquê, ou assim chamado Ensino dos Apóstolos. Ele dedica uma considerável porção a essa questão de manter a obra do reino de Deus. O princípio do dízimo é claramente ensinado ali. Nos documentos mais antigos que temos do cristianismo, notamos que a igreja cristã primitiva continuava a prática do dízimo. Ainda encontramos no Didaquê um conselho prudente dado aos cristãos. Deixe sua doação transpirar em sua mão antes de dá-la. Esta é uma metáfora interessante. Preste atenção que a ordem não é para espremer tanto dinheiro em sua mão que jamais consigamos dá-lo. Esse não é o objetivo. O objetivo é para ser cuidadoso,
ter discernimento onde iremos contribuir. Isto traz uma questão controversa com respeito ao financiamento do reino. Olhando para o texto de Malaquias 3,10, novamente, lemos que Deus disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. No Antigo Testamento, o dízimo, tanto de animais quanto de lavoura, eram trazidos a um local central, onde era administrado pelos levitas. Todos os dízimos de toda a nação eram trazidos a um único local de recebimento, e assim ele era distribuído pelos levitas de acordo com as necessidades das pessoas. Algumas pessoas creem que isso significa que na era do Novo Testamento deveria haver um único depósito para onde todos os dízimos iriam. Mais tarde, eles seriam distribuídos. Há dois problemas com isso. Em primeiro lugar, no Antigo Testamento, o povo de Israel tinha um único santuário central. Quando começou a igreja no Novo Testamento, elas foram estabelecidas em cada vilarejo e em cada cidade. Em Éfeso, em Corinto, em Tessalônica e em várias outras cidades. Já não havia mais um santuário central. Portanto, a ideia de trazer os dízimos em um único local central se tornou problema. Algumas pessoas creem que a igreja local é o depósito e, portanto, o único local apropriado para darmos os nossos dízimos. Mas não há nada no Novo Testamento que iguala a igreja local ao local de depósito no Antigo Testamento. Se nós crêssemos que a igreja local é o depósito, deveríamos também argumentar que todos os dízimos deveriam ir a um local central para cada denominação ou, quem sabe, ainda pela nação inteira. Todos os nossos dízimos deveriam ir a uma central de recebimento e então ser distribuídos para todas as partes desse local. Eu nunca ouvi falar de uma única igreja local a favor disso. Simplesmente, isso não é bíblico. Exigir que as pessoas deem seus dízimos inteiros em sua igreja local. Eu creio que a maior parte do dízimo deveria ir para a igreja local, mas creio também que o princípio de deixar a sua doação transpirar em sua mão antes de dá-la implica não somente em ter discernimento, mas também inclui a liberdade ao dar. Assim, sua oferta poderia incluir um seminário, uma escola cristã e outros ministérios dignos. A Bíblia ensina que devemos investir no reino de Deus. Vivemos em um país que foi construído no princípio do capitalismo, e a ideia fundamental do capitalismo é esta: gratificação atrasada. Em vez de pegar o dinheiro e gastarmos tudo em nossas compras, guardamos uma parte e investimos. Isso permite que nosso capital trabalhe por nós, expandindo nossa riqueza. Realmente, eu creio que o investimento mais importante que podemos fazer é o reino de Deus, pois ele tem retorno eterno. Este retorno não vem a nós mesmos, mas também para nossa família, nossos filhos, nossos netos. Esta geração de cristãos deveria investir nas coisas de Deus, para a salvação da próxima geração. Isso segue a admoestação de Jesus: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Eu queria fazer alguns comentários práticos a esse respeito. As pessoas dizem: eu gostaria de dar o dízimo, mas não tenho condições para isso. Honestamente, eu creio que se você investir no reino de Deus, em última análise, você não perderá nada. Coloque o dízimo em primeiro lugar e aprenda a fazer isso o mais cedo possível em sua vida. Se seus filhos ganham R$5 de mesada, deixe claro que 50 centavos serão guardados para serem dados na coleta no domingo da igreja. Assim, as crianças vão aprendendo este princípio desde cedo em sua vida. Todos sabemos que não podemos gastar os impostos descontados em nosso rolirete. Deveríamos viver do nosso salário líquido. Nossa obrigação para com Deus tem precedência sobre todas as nossas obrigações. Deus deve ser pago em primeiro lugar. Deve ser o primeiro da lista. Se você quer saber se é uma pessoa séria a respeito do seu investimento no reino de Deus, dê uma olhada em seu extrato bancário ou mesmo em seu talão de cheques. Ali podemos conferir de modo objetivo um registro concreto de onde o seu tesouro está e onde o seu coração está. Dando a si mesmo a graça concedida por Deus. Este é um dos passos importantes para o crescimento espiritual. A leitura da Bíblia, a oração, a adoração, o serviço e a mordomia. Essas são as 5 disciplinas para uma vida cristã produtiva. Todas as 5 são vitais à nossa saúde espiritual e à saúde da Igreja de Cristo.
Se nós, como cristãos, nos aplicarmos com fidelidade, poderemos um dia dizer como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7.